Nós vamos ver no vídeo de hoje umas notas sobre a Marajó 86, a customização do interior do Opala Diplomata e a fabricação do jogo óptico do Opala Diplomata. Você está no canal de miniaturas do Demetrius, o Mini Demet, e eu espero que você goste desse vídeo. Você vem acompanhando essas 2 semanas mais ou menos, os 2 últimos vídeos, a evolução da Marajó 89 sendo transformada na 86. O assunto do vídeo de hoje não é a Marajó, mas só para que nós tenhamos umas notícias sobre ela. A frente da saia foi fechada, ela vai ser modificada. Esses para-choques que são inerentes da 89, obviamente não vão servir para a Marajó 86, mas nós vamos aproveitar esses mesmos para-choques e customizá-los para a 86. Isso mais adiante, obviamente, num vídeo dedicado, né? Mas o nosso assunto aqui do Opala Diplomata. E nós vamos dar mais 2 passos na montagem desse carro. Primeiro, que é customizar esse interior, que é muito detalhado e bonito, e a fabricação do jogo óptico dele. O primeiro passo para isso, obviamente, é você retirar toda a gordura. Então, com uma solução desengraxante, nós vamos dar uma lavadinha nisso aqui para tirar qualquer vestígio de gordura que atrapalhe a pintura. Tem um vídeo onde eu mostro como você pode fazer isso com tintas impróprias, mas hoje temos uma novidade, vamos fazer com tintas próprias para isso. E a tinta acrílica, ela vai ter o lugar dela sim, mas no uso correto. Então vamos começar um passo a passo com o correto uso das 2 tintas. Nosso primeiro passo é retirar toda a gordura que possa existir nessas peças, para que mais tarde você não tenha problemas como o descascamento da tinta, ou a tinta soltar, ou até mesmo a tinta não aderir na hora da pintura. Então, com um bom detergente, uma boa lavagem, com um desengraxante automotivo, você vai passar nas peças e ter certeza de que a gordura foi retirada. Essas são tintas próprias para o uso do modelismo. No momento, eu vou aplicar o primer nessas peças. Esse primer ele já vem pronto para o uso. Mas como eu vou usar em peças muito pequenas e eu não vou fazer correção de superfície nelas, eu vou deixar o primer bem diluído, porque o que eu preciso aqui é de uma película onde a próxima tinta que eu vá aplicar nas peças, ela fixe. Então o primer ele tem essas 2 vertentes, né? Tanto ele pode corrigir pequenas imperfeições, como micro-arranhões, alguma coisa assim, para a pintura final, como também ele pode servir como um fixador para as próximas tintas que você vai usar. Então ele vai aderir essa tinta nova na peça que você está pintando. E no caso aqui, como é muito detalhado e muito fininho, eu diluí bastante esse primer, para que ele não tampe ou esconda nenhum detalhe dessas peças do interior do Opala Diplomata. O interior desse Opala ele é todo em veludo, com detalhes em couro sintético. E você usando a ferramenta certa, no caso aqui, as tintas corretas para o serviço, você vai ver como é muito simples de reproduzir esse efeito. Aqui eu estou fazendo uma base. Eu preciso de uma base que seja bem escura, mas que ela não seja preto, porque eu vou precisar das nuances, né? E o preto seria o degrau acima para que eu consiga esse efeito. Então aqui eu vou fazer um cinza bem escuro, bem puxado próximo ao preto, que vai ser a base
da minha coloração geral do interior desse carro, tanto dos painéis, bancos, o salão. Então, basicamente, a tinta que vai ficar, né, a cor que vai ficar básica nisso é esse cinza chumbo. Uma vez que eu cheguei na tonalidade preterida por mim, que seria a cor do couro sintético que compõe o interior desse carro, então é só passar isso agora para o aerógrafo e fazer a pintura. Essas cores elas já vêm prontas para uso, como eu falei, né? Mas como nesse caso aqui eu não quero perder nenhum detalhe que existe na peça, então eu caprichei um pouco na diluição da tinta. Como eu já tinha feito uma base com um primer, então mesmo ela estando bem diluidinha assim, eu não vou ter problema de fixar essa cor nos módulos do interior do Opala. Agora é só deixar de secar o tempo indicado pelo fabricante e você vai ver que a cobertura e as cores ficaram fantásticas. Se esse interior fosse todo em couro, essa textura cetinada que a tinta proporciona, já estaríamos com mais da metade do trabalho pronto. Mas eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Eu fui um dos canais escolhidos para apresentar esses produtos da Top Colors. E agradecer ao Hernandes pela confiança que ele teve em tornar a Top Colors parceira aqui do Mini Demet. Muito obrigado e vamos nós! E agora nós vamos partir para a customização do painel. Essas tintas elas aceitam com facilidade você sobrepor sobre elas outros tipos de tinta. Então eu vou destacar as saídas do ar-condicionado aqui com uma tinta nanquim para que ela realce a parte do gradeado da saída do ar. E você vai ver com que facilidade ela adere a esse produto da Top Color. Então nós vamos usar o nanquim em toda essa parte do gradeado das saídas de ar-condicionado, e para os botões eu vou usar a tinta acrílica, porque o acrílico ele consegue dar uma textura meio emborrachada que o nanquim não alcança. O jogo de instrumentos do Diplomata ele foi impresso, então nós vamos colar essa impressão que foi feita em papel fotográfico com esse jogo de instrumentos e nós vamos dar uma realçada na parte de luzes e de números com o acrílico também, para que fique mais fácil de se ver, tá vendo? Então você pode dar uma realçada no própria impressão, que esses detalhes mínimos dão um salto, né? Eles aparecem. Uma vez realçados os elementos do painel, vamos agora soldar de volta o volante, né, que nós tiramos, usando aquela cola própria para modelismo que ela faz a fusão entre o plástico, com uma quantidade mínima, porque essa cola deforma o plástico, nunca esqueça disso, e pronto, o volante está de volta ao lugar dele. E agora nós vamos colocar aquela tinta acrílica baratinha no lugar que realmente ela merece estar. Nós vamos aqui fazer a simulação do veludo. E por que é interessante isso? Porque aqui nós vamos ter veludo e vamos ter couro sintético, os dois juntos no interior. Essa tinta acrílica
é muito opaca, ela não tem, a capacidade dela de refletir a luz é muito pouca, então você vai ter aquela sensação de dois materiais completamente distintos dentro desse ambiente. Como essa escala aqui é muito pequena, usar o floco ou usar aquela técnica para deixar peludinha pode ocorrer um problema de tampar detalhes, tampar nuances. Então, a escala é muito pequena. Você não vai ter um contato manual com a peça, é somente visual. Então basta aqui que, como se fosse uma fotografia, você faça apenas a ilusão de que isso aqui é um tecido. Então, para fazer isso, nada melhor do que essa tinta acrílica. A outra vantagem da tinta acrílica é que ela deixa uma pequena camada. Então, se você bate com as cerdas do pincel nela, você vai poder fazer esse relevo. Então, essa impressão de que não é uma coisa muito lisa. Uma vez a tinta acrílica seca, nós vamos retirá-la levemente com um algodão umedecido. O algodão não pode estar molhado, hein? Senão você vai arrancar não só a tinta acrílica, como também vai arrancar a tinta de base e vai chegar de volta ao primer. Você vai usar ele umedecido com o álcool isopropílico. E muito suavemente você vai passando e retirando a camada de tinta acrílica. Você não pode fazer força porque você não pode atingir a superfície da tinta que você deixou como base. Então aqui você já começa a perceber a diferença entre o acetinado dessa tinta que é de base para a parte opaca da tinta que é de acrílico. E como essa tinta ela tem uma texturinha meio emborrachada, você também já começa a perceber que existe um relevo, existe uma textura bem própria que está por cima dessa tinta de base. Para que a gente tenha um efeito melhor do couro sintético, então você vai fazer o que? Você vai pegar aquele alto brilho ou uma cera líquida qualquer, vai passar apenas na parte que você quer ilustrar como se fosse o couro sintético e depois fazer um leve polimento, que no caso seria só tirar a cera, né? A própria retirada da cera vai deixar um brilho acetinado que o couro sintético possui. Então aqui você já tem as suas duas texturas. A que você quer passar como o veludo e a que você quer que seja o acabamento do couro sintético. Vamos agora para a tapeçaria. Aqui eu estou usando um verniz mordente. E para fazer as vezes do carpete e da forração, eu vou usar aquele papel camurça, esse que vende em papelaria, que geralmente o pessoal cola para fazer fundo de caixa, que tem aquele aspecto de veludo. Para essa escala 1:43, esse papel é perfeito. Mas aqui, se você colocar uma cola
simples e comum aqui, ele vai soltar. Então o ideal é você usar o verniz mordente, né? Tanto nele, tanto no papel, quanto na peça, onde ele vai ser aplicado. No papel, porque ele vai umedecer e vai deixar o papel mais maleável. E na peça, o verniz mordente ele tem uma aderência muito maior do que a cola branca, porque com o tempo isso pode soltar. E já o verniz mordente, você vai ter mais segurança na fixação desse produto aqui. Depois você pode usar 2 borrachas duras para fazer o formato, fazer o papel pegar o formato da peça, né? Fazer uma cunhagem. E para a parte de tapeçaria, do carpete, você faz um gabarito. Só pegar um papel que possa ser macio, né? Aqui no caso, esse papel de bloco milimetrado, ele é perfeito para isso, que ele é maleável, ao mesmo tempo ele tem uma certa resistência. Então aqui você vai pegar os contornos de onde a tapeçaria vai estar dentro da sua miniatura e fazer um gabarito. E com esse gabarito você recorta o papel camurça e faz a mesma aplicação com o verniz mordente nele e o verniz mordente no piso da miniatura e pronto. E assim ficou o sóbrio e elegante interior do Opala Diplomata, com as ilusões de couro sintético, a parte de tecido nos bancos, o vinil da parte do cockpit do painel, e tudo numa escala bem pequenininha. E aqui uma pré-montagem só para dar aquele gostinho de como vai ficar depois de pronto. Com tinta pincel você consegue umas ilusões muito legais na sua miniatura, e customizar o interior dessas miniaturas também é tão legal quanto customizar o exterior. Se bobear, às vezes até mais legal. E chegamos ao cabo da boa esperança das miniaturas. É aqui que o seu bolso naufraga, ou você tem grandes alegrias. Bom, para o conceito óptico do Diplomata, eu resolvi fazer em resina epóxi ou no vidro líquido, né, de alta densidade. Alta densidade por quê? Basta você ver como caiu essa gota de resina para você sentir que é uma resina bem grossa. Como é uma resina epóxi, você não pode ter falha na quantidade de catalisador. Tem que bater certinho com o peso dela. Não é igual à resina de poliéster ou a borracha, que se você errar um pouco para mais ou um pouco para menos na catalisação, tudo ainda vai dar certo. Aqui o sucesso dessa resina está diretamente ligado ao correto peso de catalisação que você vai ter que usar. É uma resina que leva 24 horas para você desenformar. E aqui não se assuste, isso aqui é só uma cobaia. Se você bem está lembrado, quando eu fiz a forma dos vidros dos outros Opalas, eu já percebi que a forma não estava boa, não ia dar certo, mas eu resolvi ir à frente para ter uma cobaia para experiência, né? Experiência de polimento, para ver a resistência dessa resina, que ela realmente é bastante resistente. Vocês podem ver que está tudo muito ruidoso, é uma cobaia mesmo, é só mesmo para sentir como essa resina vai se comportar. Eu já estou fazendo uma nova forma para essa parte da vidraçaria. Essa daqui realmente foi o caos. E aqui é o jogo óptico do Opala. Olha só o seguinte detalhe. Assim que a resina tiver o mínimo de liga, você retira aquele excesso que você tem na tampa, porque senão
Depois, para você tirar isso aqui de dentro, vai ser um sufoco. Você pode até estourar com a sua forma. Como aquela forma que eu tinha feito lá, uma cobaia, eu não me preocupei muito e até esqueci do tempo. Tanto é que na tentativa de retirar o excesso da resina, a madeira ficou agarrada ali. E lá ficou. Outra coisa interessante é que assim que a resina, tipo umas 12 ou 16 horas depois que você aplicou a resina, você retirar as partes dela que, como é que eu vou dizer, que estão bem aderidas na forma, porque agora, repare que ela tem uma certa maleabilidade, ela está bem maleável, mas depois isso vai ficar duro igual uma pedra. E repare também que a resina, ela entrou pelos uma falhazinha qualquer, um nicho qualquer da borracha. Depois que ela endurecer e você tentar tirar ela daí, ela pode rasgar a borracha, porque ela vai ficar realmente muito dura. Então, umas 16 horas depois, alguma coisa assim, você já dá uma certa limpeza na forma da resina, tenta dar já deixar ela mais ou menos fora do esquema, para que depois você deixe ela secando naturalmente o restante de tempo que falta para a cura da resina por completo, né? Mas de preferência ou fora da forma, ou de jeito que ela até possa continuar na forma, mas que você não vai ter dificuldade de retirá-la depois. Dependendo do que você fez, dependendo do formato do que você está clonando, você deixar na forma, na hora de retirar essa epóxi, você pode perder a sua forma. Aqui ela já tem umas 16 horas de que foi feito, ela oferece uma certa resistência, mas ela ainda não está curada, ela precisa de pelo menos 24 horas. Eu geralmente deixo uns 2 dias até mexer na resina. Então ela vai continuar a cura dela fora da forma, e é um jeito que eu tenho de proteger a minha forma e de proteger o próprio trabalho. Obrigado pela paciência de ter ficado comigo esse tempo. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e que tenha uma semana muito abençoada, cheia de saúde e paz. Até domingo!